Agora alguns destaques internacionais. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, é impedido de tentar voltar ao cargo. A Thaís Brito conta os detalhes. Evo Morales não conseguiu registrar a candidatura para as próximas eleições presidenciais na Bolívia. Apoiadores do ex-presidente tentaram inscrevê-lo na noite de segunda-feira pelo Partido de Ação Nacional Boliviano, mas o Tribunal Supremo Eleitoral afirmou que esta organização não tem reconhecimento legal. No começo do mês, o tribunal tinha anulado a pessoa jurídica do partido e da Frente para a Vitória, por não superar a cláusula de barreira dos 3% dos votos nas eleições presidenciais de 2020. Morales escolheu este grupo de última hora, depois de renunciar em fevereiro o governante Movimento ao Socialismo, que ficou sob controle do ex-aliado e atual presidente Luiz Arce. O líder indígena permanece entrincheirado na região cocaleira do Chapare, sem poder sair há 7 meses devido a uma ordem judicial de captura por um caso de tráfico de menores, que ele nega. O ex-chefe de Estado também enfrenta uma acusação da Justiça que o desqualificou para as eleições de 17 de agosto. O Tribunal Constitucional ratificou na semana passada que Morales, que governou o país entre 2006 e 2019, não pode buscar um 4º mandato, por ter exercido o cargo de presidente mais de 2 vezes. Hora da gente ter mais uma rodada de análises aqui com a Deise Cioccair e também o Cristiano Beraldo nesta manhã de quarta-feira. Vou começar contigo agora, Deise, à medida em que a gente tem aí o Evo Morales impedido de registrar uma candidatura à presidência, sendo que ele já passou lá por um bom período na presidência da Bolívia. Fica meio que uma sensação de falta de renovação, não, Deise, essa insistência? Bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, Soraya, bom dia, Beraldo. O Morales, ele poderia ter saído com uma história bem diferente do poder, né? Ele poderia ter saído como o primeiro líder indígena no poder na América Latina, mas ele optou por uma história diferente, e aí é uma história diferente na Bolívia, mas ela é parecida como a de tantos outros líderes latino-americanos que preferiram se perpetuar no poder, né? Então eles acabam seduzidos pela lógica do poder, pela lógica do acesso fácil a tantos luxos que o poder acaba proporcionando, e isso começou a acontecer quando ele ignorou lá em 2016 e forçou uma nova candidatura, né? Então agora, quando ele segue interferindo no poder, quando ele segue interferindo e tentando manter essa influência na presidência do Luiz Arce, ele ignora toda uma história que poderia ter sido diferente, e ele se coloca como um ex-presidente disposto a incendiar um país, né? O trágico no meio disso tudo, Nonato, é que não é uma história tão diferente das histórias que a gente está acostumado a ver, né? Infelizmente, ela é uma história trágica e muitas vezes é até anunciada do que a gente já viu outras vezes aqui na América Latina. Beraldo, o que essa exclusão de Evo Morales representa para a política boliviana? Soraya, na verdade, ali há uma disputa para quem liderará o atraso da Bolívia. A Bolívia é um país que não se desenvolveu, que continua sendo um grande produtor de drogas, que tem nessa atividade uma atuação importante para a economia local. O Brasil sofre imensamente com toneladas de cocaína que atravessam as fronteiras entre Bolívia e Brasil, e aí passam pelo país para que sejam exportados pelos portos brasileiros, e nada é feito. Infelizmente, o governo brasileiro ele foi parceiro de Evo Morales até quando Evo Morales tomou medidas hostis contra o Brasil, contra empresas brasileiras, contra investimentos brasileiros feitos na Bolívia, e ficou por isso mesmo. Portanto, a situação da Bolívia, que é desse atraso, é desse caos político, ela conta com esse apoio, essa condescendência de países que deveriam se comportar como os adultos da sala e exigir que os seus países vizinhos se desenvolvam no sentido de ter um ambiente de segurança contra a criminalidade e a produção de drogas, e também o desenvolvimento para que a região toda pudesse se desenvolver. Mas a realidade é que Evo Morales, apesar de procurado da justiça, está lá, nessas regiões protegidas pelo crime,
ficando distante das garras da justiça. Então, enfim, é uma vergonha geral. Ali, infelizmente, a Bolívia passa por um momento em que nenhuma das opções vai significar o desenvolvimento e o avanço do país.